Solidariedade é a essência do Evangelho. Ela inspira o sonho de um mundo em que tudo seja cuidado com respeito e amor. É dos corações sensíveis e generosos que brotam gestos e atitudes que semeiam compaixão, acolhimento, amparo e promoção humana que renovam consciências, agregam irmãos e irmãs, preenchendo com solidariedade toda a criação. Campanha da Fraternidade de 2020. Fraternidade e vida, dom e compromisso. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. A vida necessita de cuidados e cada um de nós é convidado a ser partilha, ser fraterno através de ações concretas. Primeiro, é necessário abrir os olhos e ver as diversas chagas que afligem a vida, a banalização do mal e a perda do verdadeiro sentido do viver. O Santo Padre nos convida a transpor a realidade da indiferença. Esse ato de compaixão, segundo o Papa, é a própria linguagem divina que clama por justiça e solidariedade. São José dos Campos, São Paulo. A Associação Guadalupe desenvolve programas para a superação da vulnerabilidade social e psicológica de gestantes, propiciando a preparação para a chegada dos bebês e para a geração de renda para as mães. Você chegar numa fase idosa e parar para pensar o que você fez lá no passado e como aquela pessoa que você inibiu, a sua vida, poderia estar te ajudando, te auxiliando. É bom pensar de como você iria se sentir futuramente. Gradativamente acontecem coisas boas na vida da gente. As coisas ruins acontecem para a gente aprender. A associação ela surgiu de um desejo de contribuir com as mães em vulnerabilidade social. Em 5 anos, nós tivemos 4.500 crianças salvas do aborto. E nós damos suporte através de oficinas que geram vínculos entre ela e o bebê e oficinas que geram renda para que ela possa também ser capacitada profissionalmente para cuidar desse bebê. A casa oferece abraço, é o que elas precisam. Isso é gratificante demais, a alegria daquela mãe em ter nos seus braços condições de criar o seu filho. Não podemos fechar os olhos aos diversos conflitos que nossas comunidades tradicionais enfrentam pelo país. Povos indígenas, quilombolas, caiçaras e pescadores vivem há séculos em convívio harmonioso com a natureza, mas muitos não têm certificados de propriedade de terras. O avanço do agronegócio e o uso de agrotóxicos, as grilagens de terras e a prevaricação do poder público atentam contra a permanência dessas comunidades nos territórios de seus antepassados. Quando começou a ter um interesse pelo litoral, começou a ter um processo de especulação imobiliária muito forte, onde tentaram construir um condomínio de luxo aqui na região, querer construir usina nuclear. E na década de 80, o processo de criação da estação ecológica não previu nenhum estudo para criar essa lei e eles foram tirando escola, estrada, proibiram as roças, proibiram a pesca, você não podia mais reformar a casa. Então muita gente foi obrigada a sair daqui. Então hoje a nossa discussão é que quem foi expulso tem o direito de retornar dentro de regras, de acordos comunitários e respeitando também as legislações vigentes, né? Então essa é uma das discussões que a gente vem fazendo. Essa trajetória toda de lutas nossa em defesa do vale, em defesa do meio ambiente, a igreja sempre esteve junto com nós, né? Mostrando de forma coerente que essa relação de homem e natureza, ela não pode nos afastarmos como ser humano. Muitas partes de Mata Atlântica e outras biodiversidades da região, não só do Vale, mas como do Brasil, ainda se mantém intacto por existir essas comunidades tradicionais. Quando eu fui estrangeiro, tu me acolheste. Esse trecho do Evangelho nos ensina como o acolhimento não se limita a fronteiras.
Para os cristãos, os refugiados e imigrantes são a presença do próprio Jesus que carece do calor de um lar e de uma pátria em nossa casa comum. Quando a gente fala dessa realidade da migração aqui no nosso país, isso exige uma resposta humana. Quando falo de ser bom samaritano, não é grande gesto que você faz, são os pequenos gestos. Esses gestos eles são concretizados com cuidado de saúde do imigrante, acalmá-los, acolher, né? Saber ouvir eles de formas muito diversificadas. Mas eu acredito também que as parcerias, quando alguém é parceiro, que não pode estar ali fazendo o gesto, mas ele está colaborando, ele está sendo bom samaritano também. A gente devolve a elas o protagonismo das suas próprias vidas. Elas vieram em busca de vida e essa é a condição que nós podemos lhes oferecer. Quem vive nesse trabalho, a gente não vive. A gente vive a vida deles. A gente vive a vida de Cristo na pessoa do pobre. Primeiro eles, depois nós. O nosso método é esse, educar pelo amor. É um trabalho muito lento, que só muita fé em Deus e muito amor, muita paciência. No coração de cada pessoa, por mais violenta que seja, há sempre uma semente de amor prestes a brotar. Essa frase, de Santa Dulce dos Pobres, amplia os horizontes da misericórdia e da fraternidade, tornando possível o resgate de vidas aprisionadas por diversos males. A Escola do Perdão e Reconciliação, o programa Espere e a Associação de Assistência aos Condenados, a APAC, desenvolvem programas de justiça restaurativa que humanizam prisões, diminuem significativamente a reincidência no crime e oferecem oportunidade de formação humana e profissionalizante aos encarcerados. O nosso sonho, que a nossa utopia como cristãos, é um mundo sem prisões, um mundo sem armas, um mundo sem violência, onde todos os homens e as mulheres sejam livres. Contudo, enquanto este sonho não se realiza, não se concretiza, pelo menos que as nossas prisões sejam humanas, onde as pessoas que cumprem pena possam fazê-lo de forma digna e de forma respeitosa. O Estado, via de regra, ele prende, piora as pessoas e depois as devolve para a sociedade. Tanto que hoje os índices de reincidência beira aos 80%, 85%. Nas APACs, redução drástica da reincidência para uma média de 15%. Além do mais, a ausência de rebeliões, a redução drástica dos índices de fuga, embora todas as chaves fiquem nas mãos dos nossos recuperandos. As pessoas são presas, mas ali dentro elas têm a possibilidade de reverem os seus valores, de descobrirem as suas potencialidades, as suas qualidades, se tornando pessoas de bem, pessoas que podem contribuir para o bem do nosso país. A vida é um dom único e cada um de nós pode aprender da experiência e da sabedoria da geração que nos precedeu. Mais que ser um ato generoso, a compaixão e o cuidado para com as pessoas idosas são uma retribuição, são atos sensíveis de agradecimento. Dentre as várias formas de se distinguir uma sociedade é observar como ela cuida de seus idosos. A Igreja, a exemplo do bom samaritano, é chamada a proteger os anciãos e anciãs e a lhes proporcionar o respeito pela dignidade, a saúde e bem-estar, para que se sintam parte viva da comunidade. A dimensão desse serviço é justamente criar espaço de convivência, de uma dinâmica que o idoso possa se sentir inserido na sociedade e também tenha no seu meio, na sua comunidade, esse espaço para conviver com os demais. Isso faz com que possamos contribuir para um processo de envelhecimento ativo e saudável. Eles precisam do abraço, do carinho,
eles precisam da atenção, eles precisam de serem vistos. E eles vindo aqui, eles têm essa acolhida, essa convivência. Eles conversam com um, conversam com o outro, fazem uma coisinha aqui, outra ali. Então eles se sentem tão bem, né, como se estivesse a segunda família aqui. É preciso ter fé e esperança em um futuro melhor. O essencial é confiar em Deus, pois o amor constrói e solidifica. Essa é uma outra mensagem de Santa Dulce a todos os que estão carentes de expectativas. No mundo repleto de enfermidades, há muitas pessoas que se ferem e até atentam contra a própria vida devido a injustiças sociais, indiferenças. E ainda, muitas sofrem doenças psiquiátricas graves, principalmente a depressão. Santa Dulce dos Pobres aponta a solução no amor a Cristo, pois quem ama não julga, não acusa, mas dialoga, acolhe, cuida e integra. Hoje a vida está sendo desrespeitada, até desprezada. Muitos abortos, milhares de homicídios, violências no trânsito, o desemprego. Sem dúvida, hoje o suicídio é uma grande epidemia. Está matando aproximadamente 1 milhão de pessoas por ano no mundo e, em média, 40 pessoas por dia aqui em nosso país. Por isso, dentro do próprio tema desta campanha, Fraternidade, Vida, Dom e Compromisso, nós temos o compromisso como cristãos, de assumirmos a promoção e a defesa da vida. A natureza é a nossa casa comum e somos convidados a reconhecê-la como um dom esplêndido em que Deus nos entoa um hino à comunhão, à harmonia e à vida fraterna. Cada comunidade pode tomar da bondade da terra aquilo que necessita para sua sobrevivência, mas tem também o dever de protegê-la e garantir a continuidade da sua fertilidade para gerações futuras. É urgente o desafio de proteger a nossa casa comum. E isso impõe questionamentos sobre a maneira de como devemos construir o futuro de nosso planeta e buscarmos soluções de desenvolvimento sustentável e de ecologia integral. Aqui em Belisário, nós estamos na região do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, que é a segunda maior reserva de bauxita do Brasil. E a gente esbarrou nessa questão da mineração. Quando eu fui ameaçado, o bispo me perguntou se eu queria continuar aqui. E eu dizia que o lugar mais protegido é aqui, porque aqui a comunidade está junto com a gente, as pessoas nos apoiam. Então a comunidade é o lugar de fato da missão, de cuidado com essa região, de preservar a agricultura, né, de pensarmos uma agricultura familiar sustentável, agroecológica, pensar o turismo e cuidar. É a nossa missão, para deixar aqui algo bom da gente poder contribuir com a criação de Deus. Se Deus viesse à nossa porta, como seria recebido? A melhor resposta a essa pergunta é a atitude dos bons samaritanos diante do sofrimento de tantos irmãos e irmãs, carentes de alimento, de saúde, de emprego, moradia e de atenção que somente podem ser sanados através da justiça e da compaixão. Essa resposta é a própria vida e apostolado do Anjo Bom da Bahia, Santa Dulce dos Pobres. Nós procuramos incutir no espírito dos médicos, dos funcionários e todos que trabalham aqui, e ver a imagem de Deus na presença do doente que nos bate à porta. Então nós temos velhos, temos moços que ninguém quer e que não tem para onde ir. O pessoal acha na rua, bota aí na porta e não vou jogar fora outra vez. Irmã Dulce, ela possuía um carisma único. Tão importante a campanha da fraternidade ter usado o exemplo dela para disseminar esses valores, né? Esse compromisso com o outro, esse doar-se ao outro, colocar-se no lugar do outro. Então, a Irmã Dulce é um grande símbolo para todos nós de como a gente deve ajudar, colocar no lugar do outro.
ver a necessidade e sentir, né, como se fosse nossa. Indo ao encontro dos mais necessitados, Irmã Dulce tornou-se uma verdadeira samaritana em seu meio, presença e imagem de Cristo, que conforta e cuida de todos aqueles que se encontram na miséria e no sofrimento. Irmã Dulce vive uma espiritualidade samaritana, aquilo que está no Evangelho. Não basta ver, não basta sentir a necessidade, o sofrimento do irmão, né? É preciso acolher, é preciso agir. É aquele, né? É mente, coração e mãos. Então ela é referência para nós. Ela nos ensina aqui, tocar no pobre, cuidar do pobre, alimentar o pobre é alimentar o próprio Cristo, né? Assim como a Irmã Dulce fez, eu e cada um de vocês podem fazer. Eu costumo dizer aqui na nossa casa, hoje a Irmã Dulce ela se multiplica em cada um de nós. Irmã Dulce está no médico, está na atendente, está na enfermeira, ela está no cuidador. Então, há várias maneiras de Irmã Dulce hoje ela se manifestar. Santa Dulce, mesmo com problemas graves de saúde, cuidou das famílias de operários e desempregados e de todos que lhe pediam ajuda. Em meio a tantas precariedades nos bairros pobres de Salvador, na Bahia, aos poucos foram nascendo as obras sociais Irmã Dulce, que hoje possuem um dos maiores hospitais públicos do Brasil. Foi com alegre surpresa que eu recebi a notícia de que Irmã Dulce seria apresentada como um ícone da campanha da Fraternidade de 2020. Ela, para mim, é o exemplo de alguém que foi capaz realmente de ver no outro o rosto de Jesus, e aqui no outro, especialmente, o necessitado, o abandonado, o pobre. Por tudo isso, ela foi entrando no coração do povo ainda em vida, a ponto de ser chamada o Anjo Bom da Bahia. A exemplo de Maria, nossa mãe, Santa Dulce dos pobres, se fez imagem da mulher humilde e corajosa, boa samaritana no meio em que viveu, exemplo de fé, amor, cuidado e compromisso cristão com aqueles que mais necessitam e sempre convicta de que, no amor e na fé, encontraremos as forças necessárias para a nossa missão. Nós recebemos de Deus um presente, que é a vida das crianças, a vida dos adultos, a vida dos povos originários, e essa vida é para ser cuidada. A nossa missão é a missão de Jesus, fazer com que todos tenham vida e tenham vida em plenitude. A campanha da Fraternidade de 2020 é assim um grande convite para ver Jesus no outro. Um dia ele vai nos dizer, quando fizeste a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Vamos nos unir num grande mutirão solidário para construir um mundo melhor, um mundo onde Deus esteja mais presente. Porque quando Deus está presente, os irmãos são mais respeitados. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Campanha da Fraternidade de 2020. Realização: Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB.